E nós vamos falar com Douglas Coelho, analista da Radar Investimentos, participa ao vivo conosco pela internet. Douglas, um prazer tê-lo por aqui mais uma vez no canal do Boi, no nosso programa. E Douglas, nós temos observado alguns cenários na pecuária. Um deles é que ainda há muito gado pronto no Brasil, principalmente nos principais estados produtores, ainda tem uma quantidade de animais consideráveis. Um outro elemento é que os dias de escalas nas indústrias frigoríficas, nos principais estados produtores também, estão diminuindo, estão reduzindo. E há uma certa estabilidade hoje no mercado, mas muito mais causada por falta de liquidez. O volume de negócios é mais baixo. Qual que é o seu entendimento deste momento, Douglas, para o mercado da pecuária bovina de corte brasileira? Boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Fabiano. Muito boa tarde a todos os amigos do canal do Boi. É sempre um prazer falar com vocês. Sua entrada foi bem pertinente. A gente está vendo que a volta do feriado tem sido bem mais calma no mercado físico do boi gordo. Essa falta de liquidez é latente, ela não acontece só em São Paulo, mas acontece também no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, em outras praças vizinhas, né? E possivelmente a gente já viu, sim, momentos mais fortes de pressão de baixa, né? A gente vive, sim, ainda um final da desova de animais de safra, né? Talvez a gente esteja passando agora por uma fase de transição, no qual existem ofertas ainda, principalmente de fêmeas, mas que nas próximas semanas ou nos próximos meses, né, essa lacuna entre safra e entre safra pode ficar até um pouco mais visível, mais evidente, né? Nesse momento a gente vê, como você bem colocou, que as escalas de abate não andaram, não evoluíram, né? Nos últimos dias a gente teve feriado, enfim, outros pontos que influenciaram também essa fluidez dos negócios, né? Mas a gente está vendo também, por outro lado aqui, que boa parte dos preços de balcão em São Paulo estão ao redor de 240, né? Então é difícil fazer negócio abaixo de 240 em São Paulo. Isso quando a gente olha para as grandes indústrias, né, as 3 campeãs nacionais, e também para as médias e pequenas indústrias aqui em São Paulo. Douglas, e agora uma pergunta, né? A gente acaba conversando muito com pecuarista e em alguns momentos nós acreditávamos que esse momento já tinha chegado há alguns meses atrás, há 45 dias, há 60 dias, mas o chamado chão, né? O chão já foi atingido, né? O fundo do poço em relação à arroba para o gado pronto no Brasil, nós já passamos por essa fase. Isso que nós estamos vendo agora em relação ao comportamento de mercado já é uma resistência em relação à oferta. O pecuarista não está aceitando também preços menores, porque a indústria também não tem ofertado valores menores do que esses que estão disponíveis. Também tem essa questão aí no mercado. Uma ótima pergunta, Fabiano. E quando a gente fala de pecuária, a gente não está falando de uma ciência exata, de uma ciência matemática, mas sim de uma ciência biológica, né? Então existem N fatores, existem muitas variáveis que podem precificar essa arroba. Mas olhando para o dia a dia, o que a gente pode ver, né? Que a arroba já corrigiu aí 50, 40 reais, quando a gente olha desde o início do ano. A gente teve bastante fêmeas ofertadas, teve um susto no meio do caminho, em fevereiro, com esse caso de vaca louca tipo, que ajudou a pressionar ainda mais as cotações. E de lá para cá, as margens da indústria ampliaram muito, né? Por mais que a gente tenha visto aí o dólar recuar também, então para exportação ficou o preço médio da tonelada exportada em reais por arroba, quando a gente olha o poder de compra da indústria, né, também ficou até um pouco mais defasado, mas no mercado interno a gente olha que a queda do boi ela foi muito mais consistente quando a gente coloca com a queda da carne. Então, aquele diferencial boi-carne da indústria do mercado interno teve uma expansão forte, enquanto a margem do pecuarista, né, principalmente aquele que adquiriu insumos no começo do ano, no final do ano passado, comprimiu forte também, né? Então, é difícil falar que talvez a gente esteja num momento de piso nesse momento, mas o que a gente pode enfatizar, pode afirmar é que o mercado está tentando encontrar um equilíbrio. Por quê? Porque de um lado as margens aumentaram muito, de outro as margens comprimiram muito, e nessa fase de transição de safra, de entre safra para safra, ou de safra para entre safra, agora sendo de junho, e olhando para os meses mais
tem animais confinados, no qual em fevereiro, março, abril, esse confinamento não foi estimulado, é possível que os preços devem encontrar um movimento de equilíbrio saindo dessa zona, como você colocou, que estão lateralizados. A gente vê isso não só no mercado do boi, mas no mercado do milho também. As quedas foram muito drásticas, a gente tem uma expectativa de uma safra grande, mas nenhum preço sobe depois de ter caído tanto, né? A pressão foi forte, os vendedores, os produtores, né, se sentem incomodados às vezes de negociar em determinado preço, a conta não fecha, então é necessário lateralizar primeiro, os preços acomodarem para a gente ter um primeiro respiro. Então, antes do preço subir, é necessário a gente ver alguma lateralização. Possivelmente a gente está vivendo nesse momento de lateralização agora, como você bem colocou, que os preços ficaram praticamente nas mesmas bases aí nos últimos dias. Muito bem, Douglas. Douglas, e tendo em vista esses cenários que você pontuou e até algumas expectativas que nós temos, por exemplo, estamos aí para entrar em entre-safra, e a entre-safra ela costuma trazer um cenário melhor para a arroba do boi, só que o pecuarista tem menos animais para colocar em abate, porque ele precisa ter ali na sua propriedade a situação para mantê-los, a situação de mantença desses animais. Um outro elemento que nós observamos ao mesmo tempo, e eu quero saber se isso também é transicional, é a presença da China. Eu nem diria exatamente a presença da China, eu estava até escrevendo ontem a respeito disso, se é a presença chinesa, porque a China continua comprando carne bovina, está comprando o volume, ou se é a presença do prêmio pelo boi China que nós não estamos enxergando. Como que você avalia esse momento? O prêmio do boi China, ele ficou bem menor agora, neste momento, né? E muitos estados nem chega a trazer uma diferença substancial para a formação dessa arroba. O que nós temos hoje no mercado, Douglas? É uma ótima pergunta, Fabiano, e o curioso é que nós estávamos discutindo isso aqui também pela manhã, né? Quando a gente fala de China, esse mercado China, essa questão da China na precificação, ela está tão no dia a dia, ela muda tão rápido do dia a dia como se fosse um preço de balcão da indústria, né? E para falar de China, a gente tem que dar um passo para trás, como você bem colocou. Acho que os prêmios, né, o ágio do boi China realmente ele foi encurtado quando a gente olha em relação ao ano anterior. No ano anterior estava 10, 15 reais, muitas vezes hoje está 5, 10, às vezes nem existe em alguns estados, dependendo da situação, né? Então, realmente, a gente passa por um momento em que, principalmente depois do susto, né, da vaca louca típica, os prêmios mudaram bastante. E agora, entrando especificamente em China, quais fatores que a gente pode olhar? Primeiro, os primeiros dados das exportações, apontados pelo MDIC de junho, mostram uma recuperação em relação a maio e a junho de 2022. Né? Caso esse ritmo seja mantido, por mais que seja preliminar ainda, a gente pode ter entre 30% e 40% do volume acima frente ao mês anterior, quando a gente olha para a carne bovina. Principalmente China, que é o nosso principal comprador, pode ter uma influência nisso. E quando a gente olha para a China, o país como um todo, né, hoje foi divulgado um plano de impulsionamento econômico, ou seja, incentivos para a economia local. Isso nos faz olhar com bons olhos, olhando para o segundo semestre. Né? Tipicamente, outubro e novembro é o pico das exportações. Então, existe sazonalidade sim, a China fica mais calma entre janeiro, fevereiro e março. Talvez a gente esteja numa mudança agora também de patamares de volumes a serem embarcados para aquele país no segundo semestre. E olhando para a dinâmica como um todo em 2023 para a China, não só o mercado pecuário, mas o mercado financeiro esperava uma recuperação mais vigorosa pós-Covid daquele país asiático. E isso, de certa forma, foi frustrado. Né? Então a gente viu, pelo menos no primeiro semestre, né, a China dando um foco maior numa recuperação de serviços, né, olhando para a economia como um todo, a economia chinesa, enquanto a economia voltada mais para o setor de commodities ficou um pouco mais de lado. Então, possivelmente, para ela alcançar aquela orientação, guidance de crescimento da China, ela vai ter que dar uma olhada também no setor de commodities. Então, é a fome com a vontade de comer. Possivelmente, no segundo semestre, se a China der um foco maior, esses incentivos para a economia voltados um pouco mais para commodities, né, não só carne bovina, mas para hard commodities também, é possível que a gente tenha um desempenho melhor das exportações olhando para o primeiro semestre.